Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre esse vídeo muito esperado, sobre manutenção de software no Mac. Tá? E por que esse vídeo é tão esperado? Porque eu percebo que tem uma galera aí que tem bons computadores, tá? Mas não tem intimidade com o software, só quer instalar, usar, e aí qual o problema que a gente enfrenta é que uma hora esse Mac vai começar a dar sinais de cansaço. E muitas vezes não é o Mac que não está dando mais conta, mas é simplesmente a falta de manutenção. A primeira dica que eu vou dar para vocês é para vocês fazerem a instalação limpa do teu sistema operacional. A gente teve agora há pouco tempo a atualização aqui, ó, do sistema, e a gente está utilizando o macOS Sequoia 15.1, que foi lançado no mês de setembro. Então veja, a maioria de vocês, que foi que fez? Ou não atualizou, ou simplesmente clicou para atualizar. Qual é o problema exatamente? É você fazer isso todo ano. Você faz isso todo ano, e nunca faz limpezas e nunca faz uma instalação limpa. Então, basicamente, qual é a regra que eu sigo? Eu vou atualizar o sistema. Se eu perceber que meu Mac não está dando mais a mesma potência, né, que ele entregava antes, claro, eu estou considerando os mesmos softwares. Eu não estou falando se você agora está usando um aplicativo novo de inteligência artificial que exige muito da tua máquina, não estou falando disso. Se você está passando por isso, realmente é melhor fazer um upgrade na tua máquina. Primeira coisa que eu faço, manutenção no sentido de limpeza. E não dando conta, continua do mesmo jeito, o Mac não está entregando mais a mesma coisa, ninguém mais está reclamando do Lightroom nessa última atualização, que é o padrão, né? Então, a gente faz a instalação limpa, que nada mais é do que formatar o Mac e instalar de novo o sistema, tá? Isso vai resolver uma parte dos problemas, mas não é tudo. No caso dos Macs Intel, existia uma opção de você simplesmente resetar a memória RAM. Você obrigava o Mac a forçar o encerramento de tudo, de limpar aquela memória, né, com umas teclas de comando. Nos Apple Silicon, que são os M1 para frente, não tem mais isso. Basta você desligar o Mac, esperar alguns segundos. Quando você religa novamente e os problemas relacionados à RAM são resolvidos. Mas vamos lá, vamos aqui para a tela para vocês verem os aplicativos que eu normalmente uso. O primeiro deles é o Onyx. Olha só como funciona o Onyx. Quando você abrir aqui, o aplicativo é bem tranquilo. Basicamente, o que é que eu vou aconselhar você fazer? Aqui na aba manutenção, simplesmente executar tudo. Na aba utilitários, no máximo você vai vir aqui em sistema de arquivos e pedir para ele fazer a verificação também. Aqui tem outros itens que você pode explorar, aqui na aba parâmetros, tem muita coisa interessante que você pode explorar, mas eu aconselho, se você não tiver intimidade com TI, você não mexer nessas áreas. Então, basicamente, manutenção, utilitários, na parte do sistema de arquivos, para poder dar uma verificada se está tudo em ordem, certo? Feito isso, eu também vou passar, às vezes eu passo só um, só outro, né? Eu uso esse iBootUp, tá? O que é que ele faz, basicamente? Ele vai me pedir aqui a pasta principal, pasta raiz do meu Mac, e ele vai simplesmente também me apresentar aqui, ó, ele já parece mais intuitivo do que o outro, né? Ele vai aparecer aqui tudo do lado esquerdo que eu posso fazer. Então eu posso fazer uma limpeza rápida, eu posso fazer uma limpeza de arquivos não utilizados há muito tempo na minha máquina, eu posso verificar se tem arquivos duplicados, eu posso fazer uma limpeza nos cookies dos navegadores, ele pode verificar aqui a minha rede, ele tem um otimizador de memória RAM também, ele é bem legal, caso você esteja algum problema. Já aconteceu comigo de um aplicativo bugar, eu encerrar o aplicativo e ele continuar lá consumindo memória, eu tive que passar aqui, tá? E ele tem outras coisas aqui que você pode verificar, mas basicamente o que eu vou lhe aconselhar é o Quick Clean, onde ele vai fazer um escaneamento de tudo que tem no teu Mac, que é inútil na verdade, né, de caches e tal, e vai remover. Eu só peço que você atente aqui, porque aqui na última opção, ó, você tem a lixeira. Então, às vezes, você não quer apagar a lixeira naquele momento. Você não quer, por exemplo, apagar a pasta de downloads. Ele tem essa opção aqui também. Então, você desmarca aquele que você não tiver interesse. Então, basicamente, os aplicativos de manutenção que eu preciso baixar são esses dois. E aí nós temos mais um aplicativo que eu vou colocar aqui, Disco. Eu vou
clicar Command espaço para ele abrir essa, né, o Spotlight, e vou abrir o utilitário de disco. O que é que esse utilitário de disco faz? Você vai clicar, vou até desmarcar aqui, porque para vocês não vai aparecer só o volume. Beleza. Eu cliquei aqui no volume da minha máquina, no volume principal, tá? E eu vou colocar reparar. E aí ele vai fazer uma limpeza, vai ver se está tudo em ordem e vai tentar reestruturar os arquivos. Isso serve para os externos também. Então aqui nos externos você pode clicar em reparar e executar, e simplesmente ele vai passar a fazer uma verificação desses arquivos e corrigir se tiver alguma coisa errada nesses SSDs, no HD, enfim, todo disco que tiver conectado na sua máquina. Então, basicamente, o que é que eu vou indicar para vocês? Instalação limpa, sempre que possível, sempre que seu Mac estiver apresentando lentidão. A segunda coisa, você ter os aplicativos, o Onyx, e vocês também terem o iBusTap, tá, para fazer essa verificação. Tem um outro aplicativo aqui que eu vou mostrar para vocês, que é bem interessante. Ele não é obrigatório, mas ele ajuda bastante. Quando você está com um SSD cheio, por exemplo, vou mostrar aqui o que acontece, e você não está identificando onde é que estão esses arquivos. Você só vai abrir aqui o Daisy Disk, vai pedir para examinar, e ele simplesmente, isso vai servir para o HD da máquina, o SSD da máquina, ou o SSD externo, ou, aliás, qualquer disco externo. E quando você pede para ele examinar, o que ele vai fazer é lhe mostrar de uma forma visual onde é o caminho que estão esses arquivos que ocupam bastante espaço. E a gente vai ver aqui agora, quando ele terminar de escanear o da minha máquina, e aí vocês vão ver que ele abre aqui visualmente, ele vai mostrando onde é que está mais ocupado em cada lugar aqui na minha máquina. Então, por exemplo, eu vejo que de aplicativo aqui eu tenho 67 GB, e ele já me mostra quais são os aplicativos. O Topaz Giga aí eu não uso mais, eu vou arrastar para cá para pedir para ele apagar depois, inclusive. Mas eu posso dar uma verificada aqui e ver quais são os aplicativos que realmente ocupam mais espaço na minha máquina. Eu posso também aqui clicar no centro de novo, e eu vou lá em usuários que está ocupando 92 GB, eu vou identificar exatamente onde é que estão esses arquivos. Ele está mostrando que o iCloud Drive está ocupando bastante espaço. Eu tenho vários caches ali também. Eu tenho filmes, eu tenho o CapCut está ocupando 6.9 GB da minha máquina. Tem um arquivo aqui, que ele é um arquivo, na verdade, do Final Cut, que está ocupando 6.2 GB da minha máquina. Então eu sei exatamente onde estão os arquivos aqui de forma visual que estão ocupando espaço nesse HD. É muito fácil você descobrir quando tem alguma coisa ali, quando tem um problema sério, que você já pagou tudo que tem para pagar e a máquina não consegue liberar espaço. Lembrando que aqui ele também mostrou que tem um espaço aqui livre de 34.8 GB e um espaço purgável. Ou seja, se eu reiniciar o Mac aqui, muito provavelmente ele vai aparecer esse espaço livre caso não esteja aparecendo na sua máquina. O próximo passo agora está na configuração do cache dos aplicativos. Todos os aplicativos grandes que eu uso, eu coloco eles para utilizar um espaço fora da máquina. Vocês viram ali que o CapCut estava ocupando 6.9 GB, que na verdade podiam estar desocupados. Por quê? Porque eu transferi, na verdade, o cache do CapCut para um SSD externo. Então ele não precisava estar ocupando esse espaço na máquina. Isso é porque praticamente eu não tenho nada aqui no CapCut. Imagine você gravando vídeos e guardando esses projetos, o quanto ele não vai ocupar. Então praticamente todos os aplicativos, eu vou abrir aqui alguns para você ver que tem os padrões. Eu vou abrir aqui o CapCut, vou abrir o Lightroom, vou abrir o Photoshop para vocês verem que basicamente todo aplicativo vai ter ali um espaço que é em locais parecidos para você gerenciar o cache. Para o Lightroom, o que é que eu costumo fazer aqui? Eu vou nas preferências, eu vou em manipulação dos arquivos. A primeira opção, usar processamento gráfico, eu deixo automático. Eu venho aqui no cache e aumento para 30 GB. Eu posso até escolher onde é que vai ser esse cache. Ó. No meu caso aqui, tá vendo que ele está interno? Eu vou mudar isso aí. Eu vou tirar o cache do Lightroom da máquina e vou colocar no SSD externo. Posso criar uma pastinha que o nome é LR Cache. E agora o cache de 30 GB ele passa a ser fora do meu computador, passa a ser no externo.
Limitar tamanho de caixa de vídeo, não uso. Aqui na revelação eu ativo. Aqui na revelação eu ativo para ele usar as visualizações inteligentes em vez das originais, quando elas estão criadas, obviamente, e mesmo que o arquivo esteja conectado na máquina. Então eu deixo habilitado aqui, tá? Com essa configuração, e se você, antes de trabalhar, criar as visualizações inteligentes, e depois que as inteligentes estiverem criadas, você criar a visualização padrão, e como é que você vai fazer isso? Aqui na biblioteca. Você vem em visualizações, criar visualizações inteligentes, obviamente com os arquivos selecionados, ele vai fazer esse processo. Depois que você tiver, por exemplo, no meu caso, editei no Aftershoot, quando eu volto para cá, eu crio visualizações tamanho padrão. Ele vai demorar ali um pedacinho para criar essas visualizações. Em contrapartida, mesmo no módulo revelação, as fotos vão passar de forma muito rápida. Resolvemos as configurações do Lightroom, vamos para as configurações do Photoshop. Aqui no Photoshop, eu vou também lá nas preferências, nos ajustes, e eu posso ir direto aqui em discos de trabalho. Eu vou clicar nele e veja, eu tenho aqui como disco de trabalho apenas o meu SSD interno. Eu posso aqui marcar também, ó, como ativo, o meu Extreme 2TB, que é, na verdade, SSD externo. Eu posso, inclusive, desmarcar o primeiro, e aí ele passa a usar apenas o SSD externo. Aqui no meu não importa tanto, porque eu não uso esse computador muito para editar Photoshop, mas é para vocês saberem que existe essa opção. Eu vou clicar OK aqui, e a partir de agora, todo o cache que o Photoshop precisar, ele vai criar no SSD externo e não dentro da máquina. No CapCut, muito parecido, você vai nas abas configurações aqui e você vai ver aqui, ó, ele está falando do cache. Onde é que eu quero guardar esse cache? Eu posso aqui simplesmente selecionar, ó, toda a parte de cache, eu posso transferir para o meu SSD externo. Posso criar aqui também uma pasta CapCut Cache e deixar aqui essa pasta configurada para receber, para criar o cache do CapCut. Isso vai deixar o computador mais rápido? Depende do seu SSD também, tá? Se você tiver um HD lento, um SSD lento, vai deixar a máquina mais lenta. Se você tem uma máquina que tem um espaço interno que dá para você fazer isso, eu mesmo deixando aqui na máquina, por exemplo, eu não fico guardando projetos do CapCut, né? Eu mesmo deixando aqui na máquina, ainda sobra ali de 80 a 100 GB o tempo todo, então eu não preciso tirar tudo. O Lightroom, por que que eu tiro? Porque o Lightroom, geralmente o fotógrafo trabalha muito com Lightroom e trabalha com catálogos e gerando visualização o tempo todo. Acaba que ele ocupa muito espaço, coisa que o Photoshop, por exemplo, não ocupa tanto espaço, certo? Então é isso, pessoal. Vocês aprenderam que a gente precisa fazer instalação limpa eventualmente, não necessariamente todos os anos. A gente precisa eventualmente reiniciar o nosso Mac, de preferência desligar, esperar ali alguns minutos. A gente precisa passar softwares de limpeza que tenham, obviamente, segurança. Se você botar um aplicativo que promete fazer limpeza, que não funciona bem, vai ferrar a tua máquina, a verdade é essa. E a gente aprendeu a transferir alguns caches dos aplicativos. O Aftershoot também é permitido fazer isso. Eu, inclusive, coloco sempre no SSD externo porque ele ocupa muito espaço. Fazendo isso e configurando os aplicativos da maneira certa, é muito provável que você não tenha nenhum gargalo nas suas edições, no seu trabalho, no seu dia a dia, e tenha um fluxo mais agradável, mesmo com computadores mais simples. Esse que eu vos mostro aqui é um MacBook Air M3, 8 GB. Todos os meus computadores são 8 GB 256, ou seja, são os de entrada. Né? São 3 computadores, sendo 2 M2 e um M3, todos de entrada. Então é isso. Eu espero que esse vídeo venha ajudar alguns de vocês que têm passado dificuldade com os seus Macs. Em breve vamos tentar trazer um material sobre o Windows para vocês. Um grande abraço e até a próxima.